Então, muito boa tarde a todos os alunos. Ainda não tive a oportunidade de falar com eles, porque não tem sido possível dar as aulas, mas esta aula será dada por mim, a grande maioria será dada por mim. No entanto, haverá, por exemplo, as próximas duas não serão dadas por mim porque vou estar para Cabo Verde, só que vou estar em Santiago. Bom, vamos então iniciar esta aula. Relativamente ao CIPECAD, já introduziram a obra, a moradia top, e esta aula será dedicada à análise dos resultados dessa mesma obra. Portanto, para aqueles que ainda não têm as obras descomprimidas, eu digo as obras porque enviei duas, que é para podermos fazer a análise que eu pretendo mostrar-vos. Devem entrar no CIPECAD e, neste caso, eu tenho as obras no ambiente de trabalho. Nesta pasta, e portanto se eu fizer descomprimir, vamos aguardar só um bocadinho, ele está a ler a pasta. Parece que está a demorar muito tempo, mais do que aquele que eu pretendia, por isso vou então fazer aqui assim de outra maneira. Vou voltar a fazer o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, só que estava a ficar muito lento e vou ler a pasta a partir de outro local. Portanto, neste momento estou a entrar no CIPECAD, imagino que já todos tenham entrado no CIPECAD, e agora vou aqui encontrar a pasta precisamente onde eu a coloquei. No vosso caso estará no ambiente de trabalho, creio eu, que é precisamente onde vocês têm essa pasta. E portanto é aqui, nesta que eu dei esta designação, e agora vou descomprimir, agora sim, já foi muito mais rapidamente, e vou descomprimir esta primeira, clicando, e aqui vou responder que sim. Ora, como eu me localizei na pasta para onde eu quero descomprimir a obra, era onde ela se encontrava comprimida, aqui posso fazer sim, sim, e aparece imediatamente nesta mesma pasta. E agora vou continuar a fazer descomprimir, e agora vou descomprimir a segunda obra. Portanto, é o mesmo processo. Quero que ela venha precisamente aqui para esta mesma pasta e já tenho aqui as duas obras. Flávio, queria só que me dissesse se neste momento todos os alunos já têm as obras descomprimidas, já agora, que é para depois poder avançar então com a análise dos dados.
Flávio? Sim, Paulo. Os alunos conseguiram já descomprimir a obra? Ainda alguns já não conseguiram, mas estamos no processo. Assim que terminarmos, eu lhe aviso. Acho que é melhor, porque depois então a partir daí é que eu começo a desenvolver o conteúdo Ok, da então aula. aguardo um momento, aguardo um Sim, momento. sim, eu aguardo, eu fico à espera que me digas. Ok, ok, tá certo.
Acho que agora vou fazer, não dá bem junto. Internet, catatara. Não está lá com isso. Internet, catatara, não está nada. Flávio? Sim. Então, está quase? É sim, alguns chegaram atrasados, estão a abrir o computador. Mas Acho que vamos avançar. eu acho que sim, temos que pedir para chegarem mesmo a horas, porque perdemos tanto tempo, não é? Vamos avançar depois. Pronto, eu vou então avançar, porque já passaram cerca de 20 minutos, não é? Bom, então eu vou avançar com os conteúdos da aula. Enviei-vos um documento que tem um procedimentozinho, que basicamente é isso que eu vou seguir. E depois também a ideia seria seguirem esses mesmos tópicos que estão aí, depois quando eu terminar e quando vocês tentarem reproduzir aquilo que eu fiz com a ajuda também que eventualmente necessitem, e o Flávio ajuda e eu mantenho-me aqui também para o que for necessário. Portanto, a ideia agora é então abrir a obra CIPECAD SC2 e aparece uma notinha, erro viga. É a obra basicamente que vocês tiveram a introduzir, só que foi feita uma alteração na secção de uma viga propositadamente para dar um conjunto de erros para nós podermos analisar. Portanto, temos então aqui assim a nossa obra. Se formos aqui assim à entrada de vigas e se consultarmos este relatório que o programa nos dá, podemos ver alguma informação. Portanto, este relatório aparece sempre que uma obra está calculada. Imediatamente após o cálculo surge este relatório, que nos diz, por exemplo, que existem cargas lineares fora da planta. O que é que isto significa? Isto tem a ver com as escadas, tem a ver com a zona das escadas e tem a ver, nomeadamente, com o maciçozinho da rampa das escadas, que o programa não dimensiona e, portanto, dá-nos, digamos, esta informação, para nós não nos esquecermos depois de tratar essa zona. Depois temos também aqui assim, alguma informação, quer dizer que há zonas nas plantas
neste caso no grupo 1, 2, 3 e 4, que necessitam de armadura de ponçoamento ou de esforço transverso. Esta mensagem aparece também porque é uma chamada de atenção, é um aviso, porque às vezes as pessoas esquecem-se de colocar esta armadura e ela pode ter bastante importância. Bom, depois o programa dá-nos só a informação que não foi verificada a resistência ao fogo, porque nós não solicitamos, e temos ainda a informação de que existem problemas com estes pilares que estão a ver aqui, portanto será necessário rever estes pilares. E também temos problemas com estas vigas que estão aqui indicadas. Portanto, também teremos que rever estas vigas. E o programa diz-nos ainda que ele automaticamente não faz a verificação do limite da flecha em lajes maciças e lajes fugiformes. No entanto, ele dá-nos informação para nós podermos fazer essa verificação. E, portanto, fica aqui como uma chamada de atenção. Temos que ter em atenção o seguinte: este relatório não contém, digamos, tudo aquilo que são os erros de dimensionamento da estrutura. No entanto, contém avisos para alguns aspectos importantes, para que nós não nos esqueçamos. Mas olhar só para este relatório não é suficiente. É necessário fazer tudo aquilo que nós iremos fazer de seguida. Bom, vamos então fechar. Eu vou fechar o relatório. E, normalmente, quando nós passamos depois à visualização das várias plantas, o desenho pode aparecer-nos assim um pouco confuso. Então, nós podemos, por exemplo, ir aqui a cargas e desativar as cargas, para ficarmos com um desenho, digamos, mais limpo. Se fizermos o F4, também podemos esconder a arquitetura com o F4. E depois podemos ainda, aqui em resultados, ir a bigotas e esconder esta informação, que de momento não nos interessa. Portanto, desativamos e ela desaparece. E em lajes maciças também, por exemplo, se formos para outro piso, aqui estamos a ver armaduras de esforço transverso, ou neste caso será mais esforço transverso do que ponçoamento. Podemos também escondê-las e depois vamos voltar a visualizá-las quando nos interessar. De momento não interessa, portanto fica assim um desenho mais limpo, como vocês estão a ver. Ok? Temos então as nossas plantas com um aspecto mais agradável para agora podermos analisar. Bom, e vamos começar precisamente por dar uma espreitadela aqui assim na deformada. A deformada da nossa obra mostra-nos o seu comportamento e podemos ver o seu comportamento face a ações verticais, que são estas todas, ou face a ações horizontais. Bom, se nós fizermos, por exemplo, se escolhermos a ação do peso próprio, aqui podemos pôr um fator de escala se calhar um pouco exagerado e podemos selecionar aqui já agora esta opção e podemos ver o que é que acontece sob a ação vertical. Reparem, o que é que acontece à nossa estrutura, que deformação é que tem. Bom, mas se escolhermos, vamos imaginar que em vez desta aqui, escolhíamos o vento. Depois podemos ver aqui, como vocês, clicando nestes ícones, nós podemos observar com mais ou menos informação sobre os elementos estruturais. Portanto, nós podemos ter só mesmo as barras ou ter
digamos, os elementos estruturais, assim, digamos, mais em 3D, para se ver melhor. Se os tivermos só como barras, esta animação é bastante mais rápida. Claro que este edifício é muito pequenino e, portanto, isso não se nota muito, mas se for um edifício grande já se nota. Então, aqui podem ver, face ao vento, o que é que acontece. O vento, neste caso, que atua nesta direção, neste sentido. Portanto, estamos então a ver a deformada do nosso edifício. Bom, e agora podemos ver aqui assim, em entrada de vigas, isto vocês já viram na semana passada, mas já agora, só para relembrar o nosso edifício, não é? Visto em termos do modelo completo. Portanto, basicamente foi isto que vocês fizeram até ao final da segunda aula. Vamos agora então passar à análise dos elementos estruturais. Bom, para isso vamos começar pelas vigas, que é aquilo que eu recomendo, é que comecem pelas vigas. Vamos aqui a resultados. E em resultados podemos ver esta opção que tem esforços e podemos selecionar esforços em vigas, por exemplo. Antes disso, como aqui estas vigas, digamos, são de menor importância, podemos colocar num piso que tenha já vigas com vários tramos, por exemplo, este piso 1, e voltando novamente à mesma opção, seleciono esforços e agora posso escolher, por exemplo, envolventes, de momentos, de esforço transverso, para já vou desativar, vou escolher um de cada vez e, como vocês estão a ver, vou só refazer, portanto, para já queria mostrar-vos só o diagrama de momentos. Desativei os esforços transversos e ficaram só os momentos. Portanto, podem ver então aqui, para esta viga ou para qualquer outra, o respectivo diagrama com a envolvente que nos dá os valores, digamos, máximos em cada ponto da respectiva da secção da respectiva viga ou do respectivo tramo. E também obtemos então os valores, não é? Podemos consultar os respectivos valores. Se formos novamente a esforços e agora selecionarmos, por exemplo, esforços transversos, podemos ver um diagrama que tem uma configuração que vos pode parecer um pouco estranha. Ora, este diagrama acontece porque cada uma destas vigotas funciona como um elemento linear que apoia nas respectivas vigas e transmite uma carga pontual. Então, por isso é que o diagrama aparece assim em escadinha. Se nós formos, por exemplo, ao piso de cima e selecionarmos uma destas vigas, o diagrama já tem uma configuração diferente. Porquê? Porque aqui já temos lajes maciças que apoiam continuamente na viga e, portanto, o diagrama já está semelhante àquele que vocês, digamos, esperariam. É evidente que se tiver uma carga pontual, haverá sempre um salto, não é? No diagrama. Bom, e agora vou mostrar-vos para as vigas que estão a vermelho, quais os problemas que existem. Esta planta não tem nenhuma viga a vermelho, mas se formos para esta aqui de baixo, podemos observar aqui assim
estas vigas a vermelho. Estas vigas, vocês introduziram-nas com 25 por 50, no entanto, elas aqui estão com 25 por 24, ou seja, são vigas rasas. E foram introduzidas propositadamente com esta secção para que dessem erros. Portanto, são vigas que não resistem. E agora podemos consultar aqui assim esta opção de erros, portanto, vigas, muros, erros, clicar sobre uma determinada viga e podemos ver aqui um conjunto de informação. Podemos consultar, ver exatamente o que é que se passa. Ora, vamos consultar as verificações e aqui vemos nomeadamente que esta viga não resiste devido a problemas de flecha, o que é normal, porque ela é uma viga que tem uma secção muito reduzida e um dos problemas é precisamente a flecha, a deformação, e depois tem ainda outros problemas que têm a ver com as armaduras. Podem consultar aqui, o programa depois dá essa informação, ou seja, basicamente esta viga tem muita armadura, ou seja, ela não resiste, de facto, tem problemas, uma série de problemas. Se nós clicarmos numa viga que não esteja a vermelho, o programa dirá que não há erros. Portanto, sempre que aparecem vigas a vermelho, devemos analisar cuidadosamente, de modo a que essas vigas resistam. E para resistirem, por regra, será necessário aumentar a secção. Por vezes, quando há problemas de flecha, pode eventualmente aumentar-se um pouco a armadura, mas raramente isso resolve. Quando temos problemas, temos mesmo que alterar a secção de betão para que o elemento passe a resistir. Bom, e agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nesta viga, que já sabemos que não tem uma secção suficiente. Há várias formas de alterar a secção. Podíamos, inclusivamente, no menu anterior, alterar a secção. No entanto, eu aconselho sempre a ir aqui à entrada de vigas e na própria entrada de vigas vamos aqui a vigas muros e no mesmo menu onde vocês introduziram as próprias vigas podem fazer editar e aqui alteram, vamos passar a viga para 20 por, ou melhor, 25 por 50. E aqui a mesma coisa, 25 por 50. Bom, porque é que eu prefiro que se utilize, que se faça a alteração das vigas neste menu e não no anterior? Porque, normalmente, quando se faz um primeiro cálculo, existem muitos elementos que não resistem. E então, nós, aquilo que temos que fazer é, por exemplo, imaginem que esta viga não resiste, este tramo, e estes resistem. Bom, mesmo nós vamos alterar este tramo aqui e a viga passaria a resistir, no entanto, do ponto de vista prático, será mais lógico aumentar todos os tramos, para ter a mesma secção em todos os tramos. E, portanto, esse tipo de alterações torna-se muito mais prático aqui no menu de entrada de vigas. Bom, então, depois de alterarmos a secção das vigas, nós podemos ir aqui à opção calcular e fazemos rearmar pórticos com modificações. É o que eu vou fazer agora. Aqui há um aviso, que é um aviso interessante, que é assim, por vezes, se temos muitas vigas a serem alteradas ou para determinado tipo de erros, isto não é suficiente. Porquê? Quando nós fazemos o rearmar, nós estamos a considerar os esforços anteriores
e as novas secções. Mas, para que o cálculo fosse feito corretamente, haveria que calcular tudo de novo, porque as novas secções implicam novas inércias e, portanto, implicarão novos esforços. No entanto, numa fase inicial, pode-se fazer este rearmar para ficar com uma ideia se realmente nos estamos a aproximar do resultado bom ou não. Bom, e verificamos que estas vigas ainda continuam a vermelho. Vamos consultar de novo os erros e verificamos o seguinte. Ora, em termos de tudo o que é armaduras longitudinais, etc., os erros já desapareceram todos. Só se mantém um. Vamos consultar aqui e aqui podemos ver que o problema mantém-se na flecha. Porquê? Porque, como nós não calculamos os esforços de novo, a inércia não foi alterada e, portanto, este erro mantém-se. Este erro só irá desaparecer se calcularmos a obra de novo. De qualquer modo, já ficamos aqui com uma ideia que nos estamos certamente a aproximar de um bom resultado. E, portanto, o que seria necessário fazer agora seria calcular a obra de novo. Nós não vamos fazer isso, porque isso implica cerca de meia hora de cálculo, portanto não é possível. Vamos avançar, analisando tudo o resto, como se tivéssemos realmente calculado a obra de novo e como se estas vigas já resistissem, porque elas de facto, se calcularem de novo estas vigas, obviamente que resistem. Bom, e agora vamos fazer o seguinte. Vamos, partindo do princípio então que tínhamos analisado os resultados em termos de esforços das vigas e, portanto, que a situação estava resolvida, vamos passar ao passo seguinte, que consiste na alteração das armaduras. Alteração porquê? Porque muitas vezes nós obtemos um determinado tipo de resultado que o programa nos dá, mas depois queremos personalizá-lo. Então podemos usar esta opção, editar, podemos consultar, já agora podemos ir para outra viga qualquer, consultar uma determinada viga e aqui podemos ver. Aqui também é possível vermos o diagrama, vocês estão a ver aqui o diagrama de momentos fletores para esta viga. Podem ver por envolventes combinações a hipóteses, portanto aqui para as combinações. Depois podem ver diagramas de momentos, de esforços transversos, etc. Seleciona-se aqui. Aqui existem também uma série de opções que depois podem explorar. Isto aqui significa colocar digamos, o diagrama aqui assim em baixo. Portanto, ele aparece-nos aqui assim por baixo, em vez de ser sobre o pórtico. Depois, existem aqui assim mais algumas opções que vocês depois irão explorar e que não teremos tempo de consultar todas. Este gráfico aqui de baixo dá-nos áreas de armaduras. Bom, aquilo que nós podemos fazer aqui assim de mais importante é realmente modificar as armaduras. Então vamos imaginar que para este pórtico pretendemos fazer algumas modificações. Nós temos aqui varões de 10, de 12, basicamente varões de 10 e de 12. Armadura longitudinal superior, armadura longitudinal inferior. Esta é a armadura d'alma e depois temos ainda os estribos. Então vamos começar por fazer aqui assim algumas modificações. Por exemplo, unir as armaduras de montagem de modo a ficarem com um desenho que do ponto de vista depois prático em obra será bastante mais interessante. Para alterarmos as armaduras longitudinais, escolhemos aqui armaduras longitudinais e depois selecionamos aqui
temos, como veem, nós temos aqui uma série de opções. Unir, e vamos unir esta armadura, esta aqui. E, portanto, esta armadura tornou-se armadura contínua. E agora vamos imaginar que queremos modificar. Ora, em vez de varões de 10, eu pretendo pôr nas minhas vigas, o que é muito comum, colocar, por exemplo, varões de 12, 16 em vigas, para não ter uma gama muito aberta, de muitos diâmetros, que implica depois muita mão de obra. E então, vou colocar varões de 12, mas como aqui subi a armadura, se calhar aqui eu posso baixar, ou seja, em vez de estar a pôr 4 de 12, posso tentar pôr 3 varões de 12. É natural que verifique. Bom, e continuávamos por aqui adiante. Suponhamos que aqui, só por uma questão de critério de uniformização, considerávamos também o 12. E depois, aqui em baixo, também os varões de 12, por uma questão de critério de uniformização. Bom, fizemos então a colocação destas, digamos, estas armaduras, e agora vamos aqui através, temos aqui várias opções, como vocês veem, verificação no ponto mais favorável, verificação num ponto, aqui temos a parte relativa à flecha, consultar áreas necessárias, atualização da informação de erros. Se clicarmos aqui, o programa verifica se a armadura que eu coloquei é suficiente ou não. Se não for suficiente, ele coloca as armaduras a vermelho e diz-me que há aqui um problema qualquer. E, portanto, com estas opções, podíamos ainda unir aqui esta armadura da alma e podíamos também alterar, por exemplo, as armaduras de estribos. Para as armaduras de estribos, selecionamos aqui o estribo, a armadura transversal, e também podemos editar ou podemos fazer também modificações, desde dividir, igualar, etc. Portanto, são muitas opções que nós não podemos entrar em detalhe, porque não teremos tempo para isso, mas são opções que vocês depois devem explorar para ficarem a conhecer melhor o programa. Bom, e agora queria referir o seguinte. A obra vocês calcularam-na para o Eurocódigo 2, no entanto, essa obra podia ter sido calculada com o REBAP e com o RESA. E é natural que vocês, na vossa vida prática, ao chegarem lá fora, muitas das obras sejam calculadas com os regulamentos REBAP e RESA, que neste momento ainda se encontram em vigor, por exemplo, aqui em Portugal. A maioria das obras são ainda calculadas cá com o REBAP e o RESA. E aí também é assim que acontece. Então, eu vou já agora abrir esta mesma obra, que foi calculada com o REBAP e com o RESA, e vou, por exemplo, começar por mostrar esta parte das armaduras das vigas, que parece ligeiramente diferente. Portanto, isto que vocês estão a ver neste momento, digamos que saiu posteriormente, é uma apresentação mais, digamos, mais bonita, se bem que a outra pode não ser tão bonita, mas continua a ser funcional na mesma. Então eu agora vou fazer o seguinte, vou fechar este menu e aqui diz o pórtico foi modificado, deseja guardar as alterações, tanto faz, sim ou não, façam como vocês quiserem. Eu vou dizer que não. E vamos aqui a arquivos, gestão de arquivos e selecionar a obra, que é exatamente a mesma, mas que foi calculada para o REBAP e o RESA. Portanto, temos aqui a obra, exatamente a mesma que vocês fizeram, simplesmente aqui selecionou-se REBAP e em relação ao vento introduziu-se a informação relativa
apenas ao rezar. E, portanto, agora, como eu dizia, vou selecionar. Antes disso, vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, portanto, transformar aqui assim o ecrã, torná-lo mais visível. E agora vou mostrar as armaduras em resultado, vou mostrar as armaduras da mesma viga que nós tivemos a analisar há pouco. Portanto, as armaduras dão de facto um bocadinho diferentes, porque os regulamentos são diferentes e mesmo as próprias tabelas das armaduras também são diferentes, mas digamos que são resultados muito próximos, obviamente. Bom, e aqui também é possível fazer tudo aquilo que eu vos mostrei, desde o unir, aquilo que eu vos mostrei, portanto é possível unir armaduras, é possível editar armaduras, essas opções também existem aqui, tanto para as armaduras longitudinais como para os estribos. E agora vou aproveitar para vos mostrar como é que é possível modificar armaduras de outra forma. Ou seja, se eu construir uma tabela de armaduras em que logo à partida eu digo que não quero usar os varões de 10, então eu posso calcular a obra sem usar os varões de 10. Como é que isso se faz? Bom, vou fechar esta opção, vou aqui aos dados da obra e nesta opção existem muitas opções. Opções de armaduras e opções de cálculo. E eu vou selecionar, por exemplo, aqui para as armaduras negativas, varões retos com armadura de montagem, vou criar uma tabela especial em que eu vou dizer que, apesar de ter aqui os varões de 10, eu quero que esta minha tabela especial não tenha varões de 10. Então, eliminamos todos os varões de 10 e faço aceitar. Vou aqui aos varões retos com armadura em patilha, aliás, varões em patilha com armadura de montagem, que é, portanto, as armaduras, digamos, dos extremos, e faço a mesma coisa. Vou dizer que é a tabela especial 1 e só quero utilizar a partir dos varões de 12. Ok? Aceitar. E agora, vou aqui à armadura de montagem. A armadura positiva não faço nada, porque naquela viga só tinha varões de 12. Vou aqui à de montagem, tabela de armadura de montagem contínua, e vou fazer a mesma coisa. Portanto, chamo uma tabela especial 1, retiro os varões de 10 e faço aceitar. Bom, faço terminar. Fica aqui a ideia que estas opções podem fazer com que dois engenheiros façam cálculos em que os resultados são totalmente diferentes e ambos poderão estar corretos. Tudo depende de como é que configuraram, quer tabelas, quer opções de cálculo. Portanto, cada um destes itens abre e tem muita informação que vocês deverão explorar. Fazer terminar, aceitar, e agora vou aqui novamente a calcular e faço rearmar todos os pórticos. Portanto, eu vou rearmar todos os pórticos desta obra com aquelas novas tabelas. E vamos ver o que é que vai acontecer àquela nossa viga. Portanto, esta nossa viga passou a ter as seguintes armaduras: varões de 12. O varão de 10 desapareceu completamente. Pronto, então vocês ficam com estas duas dicas, que podem usar as tabelas para melhorar logo a partir dos resultados de acordo com aquilo que vocês preferirem, ao mesmo tempo que mantém-se na mesma hipótese de poder
editar as armaduras. Por exemplo, se eu quiser chegar aqui e unir este varão com este, eu posso fazê-lo. Ok? Portanto, podem conjugar estas duas formas de trabalhar. Isto tanto é válido para as obras calculadas com o REVAP, como para as obras calculadas com o EC2. Bom, então sobre vigas ficaram com uma ideia, vamos ter agora que ir avançando e vamos passar para os pilares. Aqui diz que o pórtico foi alterado, nós ao sairmos podemos gravar ou não gravar, aqui diz deseja continuar e perder as modificações, não. Já agora não se esqueçam que se fizerem modificações, devem usar esta opção, que é a tal opção que permite, tal como vimos há bocado, quando estávamos com o EC2, verificar, quer dizer, eu ao clicar aqui, se houver algum problema, fica assinalada vermelho. Bom, aqui pergunta se queremos ou não gravar as alterações, tanto faz, eu aqui vou dizer que sim. E agora passamos então para os pilares. Ora bem, em relação aos pilares, vamos começar pela mesma opção que usámos há pouco nas vigas, envolventes. Só que agora vamos aqui para baixo e vamos começar, por exemplo, por selecionar deslocamentos máximos de pilares. E agora, se selecionarmos um pilar, podemos ver para determinada cota qual é o deslocamento em X e o deslocamento em Y e em Z. Em Z, digamos que é o encurtamento e aqui são os deslocamentos horizontais para uma direção e para a outra. Ficamos assim a ver que se nós fizermos um cálculo, por exemplo, sem o vento, os deslocamentos horizontais para a mesma obra terão valores mais reduzidos, não é? O vento influencia naturalmente e muito os deslocamentos horizontais, portanto em X e em Y. E agora vamos analisar esforços. Portanto, continuamos em pilares, novamente envolventes, podíamos nem sequer ter saído lá, esforços em pilares e parede, selecionamos um pilar e podemos aqui ativar, desativar cada um destes diagramas de esforços axiais. Se andarmos com o cursor, ele mostra-nos os valores. Para a ação, peso próprio. Momentos, por exemplo, para o vento. Podemos consultar o que é que acontece, etc. E reparem que aqui acontece uma coisa estranha. Por que será que acontece isto? É porque este pilar tem 3 tramos. E este primeiro tramo está inserido dentro do muro de cave. E, portanto, na verdade, a partir do momento em que ele se integra no muro de cave, os esforços vão ser distribuídos para o próprio muro. Por isso é que parece que aqui os esforços desaparecem. Portanto, assim podemos analisar esforços por ação e aqui em resultados, pilares, editar pilares, podemos consultar para um determinado pilar, já agora eu vou escolher propositadamente este P6, e podemos consultar a secção, as armaduras, o seu estado, quer dizer se verifica ou se não verifica, e aqui em baixo, para cada piso que selecionarmos, quer dizer, dependendo do piso onde nos encontramos, o programa, podemos clicar numa célula qualquer, o programa mostra os esforços, mas já resultantes de combinações. E mostra também
qual é a combinação mais desfavorável. Por exemplo, neste tramo, a combinação mais desfavorável é esta que está aqui, com um esforço axial 479, momento em X de 4 e em Y 2,21, mas depois de fazer a verificação em curvadura, este pilar ficou com o esforço axial, é o mesmo, aqui tem só mais uma casa decimal, ali está só com uma, mas os momentos vieram incrementados devido à verificação da encurvadura. Portanto, na verdade, o momento de dimensionamento em X é este, 13,57, e em Y, 11,66. Ok? Se passarmos para este piso, já será diferente, e para este será também diferente. Portanto, aqui podemos consultar os esforços por combinação e nos outros menus que vimos anteriormente, eram esforços por ação. E agora, podemos consultar também aqui o estado do pilar. Se clicarmos nesta opção, verificamos que há aqui uma coisinha a vermelho. Ou seja, a verificação ao esforço transverso foi feita e conclui-se que não verifica. E em relação a isto, há duas opções que podemos tomar. Primeiro, é alterar a secção. Suponhamos que aqui pomos 30 por 30, mas o pilar não pode ter 30 por 30 no último tramo e nos outros 25 por 25. Vamos pôr ponto 3 cá em baixo e ele iguala tudo por aí, ou melhor, aqui em cima e ele iguala tudo por aqui abaixo. E, portanto, desapareceu aquela mensagem. Ou então, neste caso concreto, é uma situação muito particular em que poderíamos efetivamente deixar estar a 25 por 25, porque isto diz respeito a esforço transverso e tem a ver com o facto deste pilar dar apoio a uma laje de cobertura inclinada. Mas como essa cobertura inclinada tem por baixo uma laje horizontal, ou seja, vou-vos mostrar aqui. Portanto, vocês estão a ver, o pilar está aqui, é este, salvo erro. Bom, temos uma cobertura inclinada e uma laje horizontal. Este pilar está sujeito àquele esforço devido a uma carga horizontal que é transmitida por esta laje inclinada ao realizar aqui o apoio. É uma carga, digamos, inclinada, mas que se compõe numa carga horizontal e vertical. E, portanto, essa carga horizontal pode ser absorvida pela própria laje horizontal. E então, neste caso concreto, neste caso muito concreto, poderíamos, digamos, ignorar este erro. Mas será por esta razão e não há muitas mais situações destas que possam ocorrer. Tudo o resto, sempre que haja alguma mensagem, de facto é necessário alterar a secção do pilar. Está bem? Não se esqueçam disto, é muito importante. Bom, então já agora, para terminar esta análise, podíamos também alterar armaduras. Reparem, aqui tenho só armaduras nos cantos. É possível, suponhamos, colocar armaduras nas faces e podemos selecionar os diâmetros. Claro que eu aqui estou a pôr armadura que não é necessária, não é? Estou a pôr armadura a mais, mas porque isto é uma obra pequenina e dá pouca armadura nos pilares, mas numa obra de grandes dimensões, nós muitas vezes, tal como fazemos nas vigas, também tem interesse uniformizarmos as armaduras nos pilares. E nos pilares também é possível, indo às opções de cálculo, fazer alguns tipos de uniformizações automaticamente. Vocês depois vão tentar descobrir tudo isso. Têm que disponibilizar algum tempo para descobrir as opções de cálculo. Bom, vou voltar a pôr aqui como estava. Era assim que estava. Também podemos alterar estribos, etc. Pronto, ficaram então com uma ideia do que é que devem fazer ao nível dos pilares. E agora vamos passar para as paredes. Vamos fechar este menu. E vamos passar para as paredes. Nós, nesta obra, temos aqui uma parede que foi introduzida propositadamente.
Se vocês tiverem uma obra maior, com uma caixa de elevador maciça, ao fim e ao cabo aquilo que vocês desenham é uma parede em U, por exemplo. Aqui temos apenas uma parede simples, um troço simples. Bom, então vamos analisar resultados. Uma vez mais vamos a envolventes. Envolventes de pilares e paredes. Selecionamos a nossa parede e aqui podemos ver deslocamentos. Podemos ver aqui embaixo uma escala. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, onde temos esta cor avermelhada, o deslocamento é máximo e vale 0,44 milímetros. É o que isto quer dizer. O deslocamento em X, que tem esta direção. Depois poderíamos escolher em Y, rotações, os esforços. O significado é exatamente o mesmo, de acordo com o tipo de esforço que nós selecionarmos, como vocês veem aqui. Esta escala diz-nos exatamente que esforço é que existe em cada ponto da nossa parede. Por exemplo, aqui verificamos que temos aqui um esforço de 244,49, que pode ser, digamos, uma zona muito restrita, não é? Mas que dá realmente este esforço máximo. E, portanto, é aqui que nós analisamos. Temos também esta opçãozinha que nos diz exatamente como é que devemos analisar os esforços. Bom, e as armaduras? Então vamos passar às armaduras. Para a análise das armaduras, vamos aqui assim, pilares e paredes, editar, clicamos, tal como se faz nos pilares, e podemos ver, se clicar neste tramo, tem a armadura deste tramo. Se clicar neste, tem a armadura deste, e assim sucessivamente. Mas, aqui eu verifico que nesta zona há um fator de comprimento de 93,8%, quando no restante é tudo 100%. O que é que isto significa? Significa que é uma zona muito pontual, que teoricamente deve ter um reforço da armadura, só que o programa não reforçou toda a secção do muro por causa de uns esforços, digamos, muito pontuais. Então nós aquilo que fazemos é ver reforços, consultamos e, por exemplo, aqui verificamos que a área de reforço é apenas de 31 por 31, 0,31 por 0,31 metros e corresponde a ter FI de 6 a 30, ou seja, basicamente é ter um varão pouco mais de reforço de FI de 6 naquela área, numa direção e na outra. Portanto, sendo assim tão pouquinho, até podemos ignorar, não é? Evidentemente, se tivéssemos aqui muitas zonas destas a vermelho, já teríamos que prestar muito mais atenção, eventualmente alterar a secção. Então, como sabemos, está tudo bem com esta parede, não é? Podemos partir do princípio que isto não tem qualquer problema, porque é uma zona muito restrita. Podemos aceitar a armadura ou, eventualmente, modificá-la. Suponhamos que, em vez desta armadura, preferimos pôr, por exemplo, FI de 10 a 20, e já agora na armadura horizontal uniformizamos também FI de 10 a 20, a armadura vertical. Portanto, isto é de um lado da parede, do lado esquerdo, do lado direito colocamos também FI de 10 espaçado a 20, e a armadura horizontal já agora também poderá ser igual, FI de 10 passado a 20. Ou, se quiséssemos, mantínhamos o FI de 6 passado a 20, que estaria muito bem. E, portanto, é assim que nós também personalizamos a armadura das paredes. E agora podemos aceitar, cancelar, tanto faz. E os muros? Vamos passar agora aos muros. Os muros existem aqui na zona da cave. Bom,
E a análise que se faz é a mesma das paredes. Simplesmente vamos selecionar aqui em esforços, em vez de ser esta opção, escolhemos esforços em muros. E depois clicamos no muro e a análise faz-se exatamente da mesma maneira. Aquilo que vimos há pouco. Portanto, existe sempre uma, digamos, uma escala de cores e é com base nisso, depois sabendo as unidades, que nós analisamos os resultados. Portanto, vou passar à frente para não perdermos tempo, uma vez que é igual, e vamos consultar agora em vigas. Portanto, as paredes era juntamente no menu de pilares. Aqui é no menu de vigas, fazemos editar muro. Selecionamos e obtemos exatamente o mesmo tipo de ecrã. Se houver zonas que não resistem, aparecem a vermelho. Aqui podemos alterar as armaduras, tal como eu vos expliquei há pouco, fazendo, e já sabem que se eu altero alguma coisa, nada pode ficar aqui a vermelho, não é? Portanto, diminui o diâmetro, então tem que diminuir o espaçamento para ter uma armadura equivalente, não é? Pronto, então é assim que eu resolvo a questão dos muros. Vamos então avançar para outro tipo de elementos. Portanto, já vimos vigas, pilares, paredes e muros. Agora, vamos passar às lajes. Bom, nas lajes, podemos começar pelas lajes de vigotas. Nas lajes de vigotas, não há muito a fazer, porque tem que ter muito bem presente que as lajes de vigotas têm que ser selecionadas de acordo com o fabricante de vigotas e de acordo com as respectivas características. O máximo que vocês podem fazer aqui é selecionar aqui em resultados a opção vigotas, aqui em vistas, selecionam, por exemplo, momento e esforço transverso, fazem aceitar e aqui podem consultar os momentos e os esforços transversos das vossas lajes. E depois teriam que encontrar no mercado vigotas com estas características. E fica aqui o conselho, tem que ter mesmo muito cuidado, porque especialmente quando estas vigotas são pré-esforçadas, elas terão de ser muito bem controladas, senão podem correr o risco depois de vir a ter problemas nas vossas obras, está bem? Tem que ter a garantia do fornecedor que realmente aquelas vigotas têm aquela resistência. E, como sabem, não é só o momento fletor e o esforço transverso que interessa, é também a flecha. Portanto, também tem que ter isso em consideração. Portanto, sobre as vigotas, não há assim muito mais a dizer. Sobre as lajes maciças e fungiformes aligeiradas, isso sim. Vamos aqui, portanto, estou em resultados, vou a lajes maciças, vou aqui a vistas e vou selecionar armadura base, armadura de reforço, longitudinal, vou selecionar isto tudo. E tenho assim uma grande confusão. Por muito inteligentes que sejamos, não conseguimos ver o que é que está aqui. Não é possível analisar assim. Vamos aqui a vigas e vamos analisar uma armadura de cada vez. Por exemplo, a longitudinal superior. E pronto, e aqui sim podemos ver, isto são armaduras de momentos negativos. Depois iríamos escolher longitudinal inferior, por exemplo. Se formos aqui escolhermos longitudinal inferior. Ora, deixa-me ver.
não selecionei bem, aqui sim, longitudinal inferior, muito bem, e depois passaríamos às transversais, a mesma coisa, por exemplo, transversal inferior, e assim sucessivamente. Portanto, e esta leitura faz-se da seguinte forma, significa que nesta nervura deve existir estes varões, neste caso como é inferior, quer dizer que é armadura positiva, ok? Se for assim, por exemplo, longitudinal superior, é armadura negativa, que deve ser colocada no alinhamento destas nervuras, ou eventualmente também podemos pegar nestes varões e distribuí-los uniformemente, porque as lajes fusiformes aligeiradas têm uma camada de compressão de betão e esta armadura pode ser distribuída uniformemente. A negativa, a positiva não, tem mesmo que ficar nas nervuras. Bom, se formos aqui para cima, por exemplo, aqui temos uma laje maciça e a análise da armadura faz-se da mesma forma. Aqui temos outra laje maciça e a análise da armadura faz-se também da mesma forma. Pronto, então nós vimos, assim de momento, como é que podemos simplificar a visualização das armaduras. E antes de passarmos à simplificação das armaduras, porque como sabem, no CIPE é sempre possível personalizar armaduras. Vamos analisar deslocamentos e esforços. Por exemplo, se forem aqui em envolventes, podem consultar os deslocamentos máximos numa determinada laje. Temos aqui, exatamente, o deslocamento máximo e o ponto onde ele se verifica. Bom, vamos ver, por exemplo, ao piso de baixo. Aqui a mesma coisa. Ok? Mas também podem consultar aqui esta opção isovalores. Vamos fechar. Esta opção isovalores que nos dá os esforços e dá-nos informação importante para a análise da flecha. A tal flecha em lajes maciças e fusiformes que nós devemos controlar manualmente, que o programa não faz automaticamente, tal como estava indicado no relatório de cálculo, que eu falei logo no início. Portanto, neste menu vocês podem consultar através desta escala deslocamentos, esforços de dimensionamento, quantidades de armaduras e tensões no terreno se tratasse de uma laje de fundação, de um ensoleiramento. Bom, e podem consultar aqui, como estão a ver, esforços em termos de momentos, esforços transversos, etc. Vamos imaginar aqui deslocamentos em Z, rotações, e podemos também ver estas isolinhas. Então já sabemos, tudo o que está aqui no interior desta linha tem um deslocamento que é superior a este valor. Estão a ver? Pronto, é o significado disto. Portanto, isolinhas, podemos ativar, desativar, etc. Bom, então agora vamos, talvez, vamos pôr assim, pode ficar assim. Vamos ver o seguinte, vamos ver a flecha. Portanto, isto aqui basicamente são deslocamentos, são esforços que podemos consultar. E agora vamos consultar a flecha. A flecha pode-se consultar assim. Bom, nós já percebemos, até porque vimos o deslocamento máximo, que o deslocamento máximo se localiza nesta zona. E também temos esta informação que nos permite ver isso. Então, nós podemos agora chegar aqui e consultar, fazendo assim, por exemplo, consultamos, aqui esta opção permite desenhar
ortogonalmente. E, portanto, como vocês estão a ver aqui, o programa dá-nos a indicação da flecha. E esta flecha aparece-nos ampliada pelo valor que nós pusemos aqui. Portanto, o deslocamento tem um determinado valor, mas o deslocamento tem em linha de conta a estrutura na sua globalidade. Quando analisamos flechas, estamos a falar só da laje. Quer dizer, não entra com o encurtamento dos pilares, é só a laje que interessa. Só que nós não podemos pensar apenas em deslocamento. Temos que pensar que, ao longo do tempo, existem fenómenos como afluência, retração, etc., que fazem com que a flecha atinja determinado valor. Então, se multiplicarmos os deslocamentos por um coeficiente da ordem dos 2,5, obtemos um valor aproximado daquilo que será a flecha máxima na estrutura a prazo infinito. E, portanto, conseguimos assim analisar e ver qual é o valor da flecha e controlar se está dentro dos valores limites. Ok? Então, não se esqueçam deste pormenor que é muito importante. O controle da flecha das lajes. Quais são os limites? São os regulamentares, que vocês devem consultar e ter sempre bastante presente. E que variam para o Eurocódigo. Temos valores distintos daqueles que nos aparecem, não totalmente, mas é necessário vermos exatamente qual o regulamento que estamos a utilizar, ou o RUBAP ou o Eurocódigo. Bom, e agora sim vamos passar às armaduras. Vamos então aqui a resultados e vamos continuar com esta análise das armaduras. Vamos fazer uniformização de armaduras. Muitas vezes as pessoas queixam-se que o resultado das armaduras é complexo e tal, porque dá muitos varões, está isto, está aquilo. É necessário ter presente que o programa não quer dizer que depois no final não se vai ainda simplificar mais ou até dar, digamos, um aperfeiçoamento, por exemplo, no CAD. Mas dentro do CIPE temos ferramentas que podem caminhar para um resultado muito agradável. Por exemplo, para esta laje, nós verificamos que temos varões de 8, varões de 12, varões de 10. Se calhar não se justifica ter tantas variações, porque depois temos comprimentos também muito distintos, etc. Então nós podemos pensar assim, se introduzirmos uma armadura base, portanto seleciono a armadura base, e vamos imaginar que eu vou pôr uma armadura base, que aqui parece-me bastante razoável, colocar uma armadura base que seja, por exemplo, FIDE 10. Aqui. Não vai cobrir tudo, mas será uma armadura bastante interessante. FIDE 10 a 15 e vou pôr para todas as direções e sentidos. Faço atribuir, atribuo esta laje. E agora vou aqui e faço igualar armaduras e faço rearmar laje. Bom, e agora verificamos que a armadura está muito mais simples. Portanto, eu tenho uma armadura de base de FIDE 10 a 15 em toda a laje, que depois devo fazer um pormenor específico para garantir que realmente em obra não falha, não é? E só tenho reforços nestas zonas. Mesmo assim, tenho aqui umas opções, que é introduzir aqui umas linhas de igualação. Por exemplo, introduzo aqui assim e aqui assim. E agora vou rearmar novamente. E o que acontece é que, mesmo assim, ainda consigo uniformizar um pouco mais. E o resultado é este. Portanto, como veem, é possível, trabalhando um pouco sobre as armaduras, obter resultados muito interessantes. Claro que isto existe depois alguma prática, como é óbvio, não é? Mas fico então com uma ideia. Bom, no que diz respeito ainda às lajes, temos ainda as armaduras de esforço transverso ou de ponçoamento.
vamos selecionar e, como podem ver aqui, já agora vou desativar as longitudinais. Como podem ver aqui, temos estes reforços de armaduras, que neste caso isto acaba por ser esforço transverso. Se descermos para este piso, temos aqui também um reforçozinho e aqui também. Portanto, estas armaduras de facto não devem ficar esquecidas, portanto devem ser indicadas nas plantas e feito um pormenorzinho. Elas podem ser colocadas na forma, portanto isto como vocês estão a ver, isto é uma armadura que aparece, se imaginarmos a laje, elas aparecem verticais na laje. Então elas podem estar na forma de estribos ou então com uma configuração em Z ou em U, aquilo que der jeito depois para montar em obra. Portanto, fica então aqui a ideia que esta armadura não pode ser esquecida, ok? Temos também no Eurocódigo a possibilidade de trabalhar um pouco mais e do próprio programa nos dar já os esquemas destas armaduras. Fica só a ideia se vocês quiserem depois explorar um bocadinho. Bom, e então vamos agora passar para as escadas. Eu sei que na aula passada, por lapso, não se introduziram as escadas, mas essa opção existe aqui, vocês depois poderão também explorar um pouco e poderão consultar, caso tenham alguma dúvida, poderão consultar aqui no nosso site. Já agora aproveito para vos mostrar em serviços, vídeos de webinars, podem consultar aqui onde tem projeto de estruturas, parte 1 CIPECAD, projeto de estruturas, parte 2 CIPECAD. Esta obra é esta obra que nós tivemos a introduzir, foi uma videoconferência que foi realizada e aliás tem aqui todos os outros projetos. Segunda-feira será realizado o último projeto, que é o de medições e orçamentos. E portanto aqui tem a obra de CIPECAD introduzida, pode ter alguns dados um bocadinho diferentes daqueles que nós usamos, mas digamos que os fundamentos são os mesmos e aqui podem consultar, na parte 1, podem consultar a introdução das escadas, está bem? Para ficarem a saber, ok? Bom, continuando então com o que nós estávamos a fazer, aqui em esforços e deslocamentos podemos ver, em termos de escadas também, os esforços e deslocamentos e a representação é exatamente a mesma que nós vimos para as lajes, também com o tal diagrama de cores e é aqui que nós podemos consultar essa informação. Para além disso, podemos também ver a pormenorização, tal como estão a ver aqui. Bom, aqui eu já não posso alterar armaduras, mas as armaduras que nos dão, normalmente não há grande coisa que se possa pretender alterar. De qualquer modo, todos os desenhos podem ser impressos, pode ser criado um ficheiro, se quisermos, e no caso de ficheiro, em CAD, pode-se alterar aquilo que entendermos. Portanto, temos aqui pormenores muito interessantes, neste caso da nossa escada, está bem? Bom, e agora falta-nos, em termos dos elementos estruturais, falar sobre as fundações. Nós temos fundações no nível do piso 0 e do piso menos 1, ou no piso das fundações, digamos o primeiro. Para calcular as fundações, nós utilizamos esta opção, fundações, e queria que vocês soubessem que é possível fazer o cálculo e depois dimensionarmos as fundações posteriormente.
é como quisermos, tanto faz. Podemos fazer o cálculo da estrutura, por exemplo, se for um edifício já com alguma dimensão, vale a pena esquecer inicialmente as fundações, nem sequer, portanto, não as calculamos, fazemos o cálculo de todo o resto da estrutura, vamos acertar as dimensões e depois, no final, quando já soubermos exatamente qual é a secção das vigas, dos pilares, das lajes, etc., então vamos calcular as fundações, porque aí já temos os esforços corretos da estrutura, não é? E que são os esforços que terão que ser absorvidos pelas fundações. Se não, podemos ter que andar numa fase ainda de estudo e análise em que é necessário fazer uma série de alterações aos pilares, às vigas, às lajes e, portanto, não interessa estar a gastar tempo a calcular as fundações, uma vez que esse não será o cálculo final. Neste caso, a estrutura é relativamente pequena e optou-se por calcular tudo junto. E, portanto, podemos aqui consultar em fundação, podemos consultar as sapatas, as vigas de equilíbrio lintéis, se selecionarmos aqui elementos de fundação e selecionarmos aqui editar, podemos consultar as armaduras, consultar, eventualmente até modificar a geometria. As armaduras, também podemos, suponhamos que afinal esta armadura tem varões de 12 a 18, mas eu gostaria mais que tivesse, embora leve um pouquinho mais de armadura, mas que tenha espaçamentos de 15 cm, porque em obra é muito mais prático, então posso fazer assim, aceitar e reparem, aparece aqui o fio de 12 a 15. Portanto, podemos consultar aqui, quando alteramos a geometria, podemos pedir para dimensionar. Caso ainda não se tivesse feito o dimensionamento das fundações, então podemos aqui selecionar dimensionar e ele dimensiona todas as fundações, portanto todas as sapatas. Posso fazer aqui só uma experiência assim muito simples, vou apagar esta viguinha e já agora vou apagar estas sapatas, esta e vou introduzir uma sapata conjunta para 2 pilares, uma sapata do betão armado. Portanto, para estes 2 pilares, vou introduzir uma sapata única. E, portanto, eu posso ir aqui, fazer dimensionar, e ele vai dimensionar as fundações, neste caso todas. E agora aqui deu uma mensagem, está a vermelho, vamos verificar o que é que se passa. Elementos de fundação, vamos aqui em editar e vamos aqui em verificação. Existem verificações que não cumprem, vamos ver o quê? Bom, tensão máxima, ultrapassa a tensão máxima. É um valor muito baixinho, mas de facto ultrapassa. Então, podemos ir aqui, vou fazer dimensionar de novo e ele já modificou, portanto aqui já tenho a verificação com dimensões diferentes e, portanto, se eu fizer verificar, ele já me diz que cumpre tudo e se eu agora sair, já devia aparecer sem estar a preto, penso que... Não sei se... Pois eu não aceitei, creio eu. Aceitar. Continua a dizer que não verifica, porque não me está a aceitar a nova secção que eu lhe estou a dar. E também não estou a ver muito bem porquê.
Ok. Aceitar. E agora sim, pronto. Porque eu aqui no dimensionamento, quando fiz o dimensionamento, tem duas opções. Dimensionamento completo e a partir das dimensões mínimas. E selecionando a partir das dimensões mínimas, ele inicia o cálculo, digamos, a partir do início. E agora sim, ele já repôs a secção, digamos, que efetivamente é necessário e já deixou de estar a vermelho, já passou a estar a preto, o que significa que já não tem problema nenhum. Bom, esta opção aqui dá-nos informação quando selecionamos sobre uma determinada sapata em termos daquilo que são os resultados. Esta opção de informação. E temos também em fundação, vigas de equilíbrio e lintéis, podemos também consultar os resultados aqui assim para estas vigas, onde podemos também consultar, verificar, dimensionar. Por exemplo, se houvesse algum problema, ao fazermos aqui a verificação, aparecia com aquele rosa a dizer que havia algum problema e seria necessário efetuar modificações. Pronto, ficamos então com uma ideia de como é que funciona aqui assim as fundações. E agora, para finalizar, queria mostrar-vos o desenho 3D, já agora, aqui assim, esta opção de cada uma das sapatas, podem ver aqui assim, que também não vos tinha mostrado, e ia-vos mostrar, portanto assim concluímos a parte das fundações, e agora ia-vos mostrar listagens e desenhos. Claro que existem muitas outras opções no programa que é necessário explorar, mas eu procurei passar por todos aqueles pontos que são essenciais e que vocês devem, numa análise da obra, não esquecer. E, portanto, depois de termos passado por todos estes pontos, nós pensamos na organização e depois da obra estar totalmente calculada, com as armaduras, digamos, uniformizadas ao nosso gosto, etc., passamos para a organização do dossiê do projeto. E para isso nós precisamos de listagens e de desenhos. Então, esta opção do programa dá-nos as listagens. Queria chamar a atenção para o facto de existirem muitas listagens, todas elas têm interesse, mas refiro que essas que eu assinalei e que eu penso que vocês terão aí o tal documento, que é o procedimento para análise de obras do CIPECAD, que eu vos enviei, aí onde diz listagens, tem selecionadas aquelas que eu considero que na organização de um processo, por exemplo, para entregar numa câmara, são necessárias e são também suficientes, que é, por exemplo, os dados da obra. Portanto, se selecionarmos, aqui podemos consultar os dados da obra, portanto, clicando ou se voltarmos, portanto, temos aqui todos os dados da obra, o que é que se considerou em termos de ações, em termos de combinações, etc. Portanto, digamos, os dados gerais da obra. E é possível imprimir diretamente para a impressora ou criar, eventualmente, um ficheiro em DocX ou o que quiserem, RTF, PDF, etc. o que quiserem. Bom, para além disto, será interessante também imprimirem as listagens da fundação. Eu agora vou só indicar, está bem? Já estamos assim a gastar um bocadinho de tempo, também para não gastar muito mais. Estas listagens de fundação, listagens de esforços em vigas. Ao fim e ao cabo, estas listagens resumem aquilo que nós fomos consultando. Listagens de armaduras de vigas
Eventualmente, estes esforços fica ao vosso critério imprimir ou não. Isto funciona assim. Suponhamos, por exemplo, para este para o piso 1, vamos imaginar, vamos imprimir. O que é que o programa nos dá? São os diagramas das vigas. Portanto, eventualmente isto pode não ser necessário, porque a listagem, agora vou fechar, a listagem das armaduras, das vigas, contém também os esforços, embora sejam numéricos. Depois, para as lajes, eu sugeria que não imprimissem diretamente daqui, por exemplo, isto, porque isto dá listagens infinitas. É preferível aqui, nos desenhos, eu depois vou-vos mostrar, nos próprios desenhos, podem imprimir umas plantinhas com aqueles valores que nós consultámos há pouco em isovalores, com aquelas linhas, isolinhas, que dá um resultado muito mais prático, uma leitura imediata muito mais agradável. E depois podem imprimir também os esforços e armaduras em pilares, paredes e muros e as escadas. Portanto, isto é aquilo que eu aconselho e que tem aí nesse procedimentozinho que eu vos enviei. Para além disso, vamos ver agora os desenhos. Para criar os desenhos, selecionamos aqui o sinal de mais e depois selecionamos, por exemplo, aquilo que eu vos dizia, se formos aqui, por exemplo, bom, aqui temos pormenores, pilares e paredes, plantas de lajes, pormenorização de vigas, planta estrutural, quadro de pilares, ações em fundações, plantas de cargas, desenho de consolas curtas, isolinhas. Ora bem, é aqui que vocês podem selecionar para imprimir os valores dos esforços, por exemplo. Podem imprimir por hipótese, por combinação. Podem selecionar aqui aquela combinação que seja, digamos, a mais desfavorável, não é? Que estará alguns por aqui, em que entra o peso próprio, revestimentos mais paredes e as respectivas sobrecargas. Portanto, selecionam aqui assim. Isto se quiserem imprimir deslocamentos, se quiserem imprimir esforços, fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, selecionam desta forma, como eu vos estou aqui a indicar, procuram a combinação mais desfavorável, etc. Por aí adiante, e obtêm um desenho exatamente igual àquele que nós vimos no ecrã há pouco. Ok? Pronto. Mais. No tal procedimento, eu pus aí tudo aquilo que será útil para imprimir. Por exemplo, a planta estrutural. Selecionam aqui, planta estrutural. Vamos, a título de exemplo, imprimir, quer dizer, visualizar esta, já agora. E podemos consultar aqui, então, as plantas estruturais, que depois podem ter mais ou menos informação consoante aquilo que nós selecionamos naqueles menus onde estávamos há pouco. Ok? E vocês podem ir selecionando, adicionando, por exemplo, plantas de lajes. Vamos escolher aqui, dentro das plantas de lajes, vamos escolher fundação. Então, neste momento, já me vai aparecer não só a planta estrutural, desculpem, este fiz a mais, não só a planta estrutural, mas também a planta de fundações. Normalmente desenhamos um tipo de cada vez, não misturamos tudo. Portanto, para além das plantas estruturais, temos aqui assim, planta com as fundações, portanto, para este piso, também para este piso, aqui. E assim sucessivamente. E podemos escolher mais ou menos informação, porque tudo isto aqui
é editável, nós podemos selecionar o que é que pretendemos, o que é que não pretendemos. Se formos aqui a planta de lajes, pormenores da fundação, vamos obter para além, agora vou desativar, aliás, até vou apagar, portanto vou criar mesmo só este desenho. Vamos obter, portanto, complementarmente à planta de fundações, devemos considerar também esta parte dos pormenores das próprias fundações, como vocês estão a ver aqui, ou seja, já o desenho para execução das vigas de fundação, das próprias sapatas, etc. Como podem ver aqui nestes pormenores. Ok? Portanto, tem então aí toda a listinha, agora será, digamos, explorar tudo isto e devem juntar todos estes elementos para um projeto de licenciamento, um dia quando forem fazer projetos, ou caso optem por fazer o vosso trabalho de fim de curso, portanto, em estruturas, fazendo um projeto de estruturas, também deverão juntar todos estes elementos que normalmente não vão no relatório, mas vão, digamos, no anexo. E o relatório fará referência a todos estes elementos que se encontram no anexo. Bom, então, se calhar agora terminava por aqui. Flávio, não sei se podemos conversar um bocadinho. Flávio? Sim. Sim, Flávio. Olha, confirma-me, os alunos têm à mão o tal procedimentozinho que eu enviei? Sim, se... Alguns têm impresso, Pronto. outros no computador. Pronto, mesmo que não tenham impresso, pelo menos estiverem no computador já é uma ajudinha, não é? Pronto, então agora, não sei, se calhar deixo-vos a trabalhar, não é? Eu, de qualquer modo, estou aqui. Qualquer coisa que seja necessária, tu chamas-me, está bem? Flávio. Ok. E depois, no final, eu gostaria de fazer a chamada, não é? Como nós costumamos fazer. Sim. Está bem? Mas olha, eu estou aqui, não vou sair daqui, qualquer coisa que seja preciso é só tu chamares, está bem? Ok, está certo. Então desejo-vos bom trabalho, tá? Para explorar um bocadinho aí o CPK. Bom trabalho. Até já. Até já. Até já.